Boa tarde, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com todo mundo. Vamos dar continuidade aqui, prosseguindo na nossa matéria, no nosso conteúdo. O crime que a gente vai estudar hoje é o crime de ameaça, ali do artigo 147 do Código Penal, cuja redação está disposta como ameaçar alguém. O que é o crime de ameaça? Em que consiste o crime de ameaça? Vamos lá, crime de ameaça também, né, é uma das espécies dos crimes contra a liberdade pessoal que a gente começou a ver, né, na aula passada. O crime de ameaça, assim como o crime de constrangimento ilegal, é um crime contra a liberdade pessoal de uma vítima, contra a liberdade pessoal de alguém. O crime de ameaça, ele consiste na conduta do sujeito ativo através da ameaça, através de um anúncio de um mal injusto ou grave que gera e produz na vítima uma sensação de abalo, uma sensação de temor, uma sensação de medo. Então, no crime de ameaça, o sujeito ativo, através da sua ameaça, através do seu prenúncio de um mal maior, através de um prenúncio de um mal injusto ou grave, a vítima, então, ela é abalada, a vítima se sente amedrontada, a vítima se sente atemorizada. E justamente isso abala, isso inflige na vítima a sua tranquilidade, a sua segurança, a sua autodeterminação. E a sua autodeterminação, né, consistindo na sua liberdade pessoal de ir, vir, fazer ou não fazer algo ou não fazer algo, querer ou não querer algo. Exemplo, uma pessoa chega para outra pessoa, né? E aí no caso a gente vai ver que a vítima tem que ser pessoa certa ou determinada. Então, o sujeito ativo, imagine que eu chego para alguém da sala, chego, por exemplo, para o Josué e falo assim: Josué, amanhã, se você vir para a faculdade, eu vou te matar. Eu gero então no Josué um amedrontamento. Gero através da minha ameaça, através do meu prenúncio de um mal injusto ou grave, ou seja, ceifação da vida dele, tá? Um medo, um temor, sendo que a sua autodeterminação, ou seja, a liberdade do Josué de ir para a faculdade, ela fica comprometida, beleza? Bacana. Dentro disso, vamos continuar. Quem pode ser sujeito, quem que são os sujeitos do crime de ameaça? O sujeito ativo, ou seja, quem pode praticar o crime de ameaça, pode ser qualquer pessoa, ou seja, qualquer pessoa pode praticar o crime de ameaça ou pode ameaçar alguém. Já o sujeito passivo, dois detalhes. O sujeito passivo necessariamente tem que ser uma pessoa certa e determinada, ou seja, para ser sujeito passivo do crime de ameaça, tem que ser uma pessoa certa e determinada. E também não há possibilidade do sujeito passivo do crime ser uma pessoa que não tenha capacidade de autodeterminação. Não seja uma pessoa que tenha capacidade de entender, de discernir o mal injusto ou grave da qual está sendo ameaçado. Ou seja, não pode ser sujeito passivo do crime de ameaça, por exemplo, uma criança de 6 anos de idade, 7 anos de idade. Não pode ser sujeito passivo, tá, do crime de ameaça uma pessoa que está embriagada ou uma pessoa louca ou doente mental. Por quê? Porque ela não tem autodeterminação, ela não consegue discernir e entender aquela ameaça, não consegue entender o que está acontecendo ali. Ela não consegue ter capacidade de entendimento daquele mal injusto ou grave da qual ela está sendo ameaçada, beleza? Em relação à pessoa certa e determinada que o sujeito passivo deve ser, a ameaça ela tem que se voltar diretamente a alguma pessoa. E quando eu falo alguma pessoa, uma pessoa individualizada, uma pessoa certa. Como eu falei, eu chego pro Josué diretamente, tá? Uma pessoa certa e determinada e falo: Josué, se você sair de casa amanhã eu vou te matar. Não vale ameaça se eu chego pra sala e falo o seguinte: olha, amanhã quem vir na aula, eu vou encher de porrada, ou eu vou bater. Ou eu chego no meio da rua e falo o seguinte: ó, o que foi que vocês estão me olhando? Vou partir para cima de vocês. Enfim, eu não estou dirigindo a minha ameaça diretamente a nenhuma pessoa, né? Diretamente, especificamente. Ou seja, o sujeito passivo do crime de ameaça tem que ser uma pessoa individualizada, uma pessoa específica, uma pessoa certa e determinada. Beleza? Bacana. A ameaça, a conduta de ameaçar alguém, ou seja, fazer um anúncio de um mal injusto e grave, pode se dar de algumas formas, tá? Por isso ele é um crime de ação livre.
A ameaça ela pode se dar através de palavras, tá? A pessoa, o sujeito ativo falando, exemplo, vou matar você, vou machucar você, vou bater em você até você sangrar. Pode ser por meio de escritos, ou seja, o que a pessoa quer falar, ela escreve, ela reproduz, tá na forma escrito, né, num papel. Pode se dar por meio de gestos, por exemplo, eu chego para uma pessoa, aponto para ela, para um desafeto meu e falo, ó, simbolizo ali que eu vou, né, matar ela, eu chego para ela, né, faço o sinal aqui que eu vou matar ela, enfim, através de gestos, né, que reproduzam ali o conteúdo da minha ameaça, ou através de qualquer outro meio que possa simbolizar, que possa reproduzir aquela ameaça. E quando a gente fala qualquer outro meio, a gente fala de uma maneira residual. Algo que não seja falado, que não seja escrito e que também não seja através de gestos. Por exemplo, eu pego um bonequinho e, né, mostro para uma pessoa que às vezes eu já tenho algum tipo de atrito, já tenho algum tipo de problema, e arranco a cabeça daquele boneco, enfio, né, algo, né, pontiagudo naquele boneco, mostrando o que eu vou fazer com aquela pessoa, beleza? Por isso ele é um crime de ação livre. Vamos lá, o que é importante aqui também em relação ao crime de ameaça? Para o crime de ameaça acontecer, a ameaça em relação a uma pessoa tem que ser a ameaça de um mal injusto ou grave. Tem que ser a ameaça de um mal injusto ou grave. Por quê? Se a ameaça, o conteúdo da ameaça, o mal que eu estou prometendo a alguém, não for injusto ou não for grave, não vai se adequar, né? Ou seja, não vai corresponder ao objeto do tipo penal. E aí, nesse caso, o crime não vai estar configurado. Exemplo, eu chego para vocês e falo o seguinte, gente, e falo, né, de forma mais séria, quem não fizer o trabalho que eu estou fazendo, eu vou zerar a prova de todo mundo, tá? Nesse caso, constitui ameaça? Não, porque nesse caso o mal aí ele não é grave, tá? Por exemplo, reduzir a nota de alguém ou tirar ponto de alguém, isso não é algo grave. E também, o mal ele não pode ser justo. Imagina que uma pessoa tenha me furtado, tá? Uma pessoa tenha furtado algum objeto meu. E eu chego para ela e falo assim, você me furtou? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou na polícia e vou contar tudo. Vou na polícia e vou realizar uma notícia crime, vou contar tudo o que você fez. Isso pode consistir numa ameaça? Eu falar para o meu furtador, ou seja, para uma pessoa que tenha me furtado, que eu vou na polícia, tá? Oferecer, né, no caso, notícia crime contra ela? Não, porque nesse caso não é um mal injusto, nesse caso é um mal justo. Se uma pessoa me furta, eu posso ir lá na delegacia, né, e contar o que aconteceu. Ou seja, para a ameaça ser configurada, o mal que eu prometo a alguém, o mal que o sujeito ativo promete a alguém tem que ser um mal injusto, exemplo, tirar a vida de alguém, isso é algo injusto, ou bater em alguém, tem que ser um mal injusto, ou, né, ameaçar, né, contra a vida da família, por exemplo, né, de uma pessoa, um mal injusto, e tem que ser um mal grave, ou seja, tem que ter uma gravidade, né? Ameaçar tirar a vida, ameaçar causar lesões corporais, né? Ameaçar causar algum tipo de estrago, por exemplo, com a família de alguém, por exemplo, né? Tem que ser um mal que tenha uma gravidade, ou seja, capaz de amedrontar alguém, porque se for um mal que não seja grave, né, não faz sentido. Mas essa questão da gravidade vai ser apurada ali no caso concreto, beleza? Outra coisa, não se configura o crime se a ameaça foi em tom de brincadeira, tá? Aí a gente tem o animus jocandi. Só constitui o crime de ameaça se o sujeito ativo estiver falando com seriedade. O sujeito ativo ele realmente estiver prometendo um mal maior para uma pessoa. Se o cara estiver brincando, aí não caracteriza ameaça, porque ali falta, né, o elemento ali de mal injusto ou grave. Não há que se falar em gravidade ali, né? Uma pessoa, eu chego para alguém e falo assim, olha, deixa eu te falar, se seu time ganhar ou se seu time perder, enfim, vou falar um negócio pra você, vou te dar um tapa na cara. Ó, você para de fazer essas brincadeiras comigo, senão eu vou te dar um empurrão, você vai te dar uma rasteira. Enfim, se for a título de brincadeira, eu chegar para vocês, gente, vocês estão brincando na sala, vocês vão ver o que vai acontecer no dia da prova. Enfim, se for então de brincadeira, se for uma brincadeira, não houver seriedade na ameaça, ou seja, na promessa de um mal injusto ou grave, não há que se falar,
tá no crime de ameaça.